E aí, gente, tudo bem? Olha só, ontem à noite aconteceu o Oscar, né? Já estou na segunda-feira, eu fiz lá a transmissão na TNT, então eu tô um pouco de ressaca ainda. Mas enfim, vou comentar aqui se os vencedores realmente mereceram. Então vou categoria a categoria rapidinho, comentando meus pensamentos sobre melhor direção até melhor filme também. Vou fechar, né? Vou arrematar com o Oscar em si, com a cerimônia em si, tá? A questão é, Nomadland mereceu o melhor filme? E aí, Chadwick Boseman ou Anthony Hopkins? Por que Anthony Hopkins ganha esse prêmio e não Chadwick Boseman, né? É isso que eu vou comentar aqui hoje. Antes, se inscreve no canal, dá joinha aí para ajudar na divulgação e, por favor, dá uma olhada também no meu clube de membros, que fica aqui embaixo, tem um botãozinho. O clube de membros custa apenas R$ 2,99 no plano inicial, e no plano de 14 você pode entrar na locadora e assistir vários desses filmes aqui comigo. Vamos lá, tela dividida. Vamos começar com melhor direção. A Chloe Zhao, né, foi indicada aí por Nomadland, né? Enfim, tô aqui até no site do Jovem Nerd aqui, mandar um abraço pro Dave e pro Ale, que participaram da transmissão ontem rapidinho comigo também, com a turma toda. Mas enfim, Chloe Zhao leva a melhor direção. Acho que era muito difícil não dar esse prêmio para Chloe Zhao. Ela arrastou tudo, assim como Nomadland também arrastou muitas coisas aí durante a temporada. É um prêmio, como eu falei na transmissão, que vem para o cinema independente, né? Como eu vou falar um pouco melhor ali lá no prêmio de melhor filme. Destaque aqui é a Marvel. Ué, o que é que tem a ver a Marvel, PH? A Marvel contratou a Chloe Zhao antes disso tudo acontecer para dirigir Os Eternos. E a Chloe chega fortíssima para dirigir o próximo filme aí de grupo, né, da Marvel. Como é que ela vai fazer isso? Como que ela vai levar esse intimismo que ela sempre cuidou, que ela sempre tratou nos filmes dela, para um cinema mais pop, digamos assim? Tô bem curioso. Como o Oscar foi se desenrolando, eu comecei a ficar até um pouco com medo aqui desse prêmio da Chloe Zhao, que era um prêmio para mim bem sério. Melhor canção original, uma surpresa nós temos aqui, Fight For You, Judas e o Messias Negro. Eu acho que desses aqui é o que menos tá no filme. Hear My Voice seria uma ótima escolha, mas para mim a escolha perfeita seria Speak Now. A música sozinha é muito boa e dentro do filme ela tem um peso maior ainda. E eu acho que seria uma surpresa o Ruzavik ganhar pelo filme Eurovision, que é da Netflix, porque essa música é o filme, né? E o filme é essa música, então eu acho que seria aqui sim uma surpresa boa. Melhor trilha sonora original, sem surpresas, Soul, Trent Reznor. Eu não consegui falar muito na transmissão sobre isso. O Trent Reznor tem uma capacidade muito grande de fazer trilhas sonoras neurais, né? O que é que eu chamo de trilha sonora neural? É a trilha sonora que te envolve usando vários ângulos aqui, usando o teu arredor inteiro. Mesmo que você não esteja no cinema, ela consegue te envolver. Ele fez isso com o filme A Rede Social, pelo qual também ganhou, né, um Oscar, já lá junto com o David Fincher e tudo mais. E aqui ele tá junto com o David Fincher, indicado por Mank, mas só que é por Soul que ele leva. E quando a gente vai pro mundo das almas, ele cria uma trilha que ecoa, que para mim é maravilhosa, junto com a mixagem de som, merece muitos destaques. Seguindo o melhor filme internacional, não tem muito o que comentar. Druk, mais uma rodada. Sem o Minari, né? Uma vez que o Minari, por mais que seja todo falado em coreano, ele é um filme americano. Sem o Minari nessa categoria, vai pra Druk. Minari, inclusive, saiu com um prêmio apenas, salvo engano. Melhor maquiagem, a Voz Suprema do Blues. Eu tinha cantado essa pedra lá no meu vídeo. Muita gente indo no Pinóquio, algumas pessoas indo em Emma, mas a Voz Suprema do Blues foi supremo nessa categoria também. Melhor efeito visual, quem leva é Tenet. Salvo engano, o único Oscar para Tenet. E é importante esse Oscar de Tenet porque foi um filme que quem fez a categoria não, quem fez a divulgação foram esses caras aqui, ó. O Andrew Jackson, o Andrew Lockley, o Scott Fisher e o Mike Chambers. Eles que fizeram a divulgação, porque a Warner em si, depois do que houve lá, né, o Christopher Nolan falando sobre streaming, indo contra a decisão da Warner de lançar no streaming e no cinema ao mesmo tempo seus filmes em 2021, fez com que a Warner se escondesse um pouco da divulgação de Tenet. Tenet aqui foi divulgado pelos seus próprios e esse prêmio é muito bonito. Merece? Bom, eu prefiro Amor e Monstros, Love and Monsters, filme da Netflix, que mistura efeitos práticos e efeitos
de computador e dá uma ideia de filme um pouco mais anos 80, 90, que eu acho bem novo, assim. O Matt Sloan, Genevieve, Matt Everett e Brian Cox, para mim, mandaram muito bem e tornaram esse filme bem incrível dentro das suas boas limitações. Seguindo, melhor edição, Som do Silêncio. Isso aqui me chama um pouco de atenção porque eu comecei a pensar que o Bela Vingança poderia levar, eu comecei a pensar que o Meu Pai, que inclusive embaralha tudo, melhor edição é melhor montagem também, né? Que embaralha tudo ali, poderia aparecer, só que isso não ocorreu e tivemos aqui o Som do Silêncio. Eu acho que o Som do Silêncio tem uma edição, uma montagem, enfim, muito linear e não chama tanta atenção, não salta os olhos como salta uma montagem do Meu Pai, que embaralha o filme, Nomadland, que conta outra história junto com a montagem, assim como a fotografia também. O Bela Vingança é um pouco mais linear, me chamaria a atenção, e o Sete de Chicago ajuda muito o filme a ser entendido. Então, sinceramente, Som do Silêncio, eu acho a montagem mais reta aqui, me chama a atenção o Mikkel Nielsen ganhar. Melhor direção de fotografia, Mank. Isso aqui realmente me chama muita atenção, eu fiquei até na transmissão boca aberta e tudo. Aí pouca gente entendeu, mas é um filmaço tecnicamente falando e tudo. Bom, tem um plano no Nomadland, que é um dos planos finais, que a Fern, né, vivida pela Frances McDormand, ela entra na casa na qual ela morava antes de toda a crise que ela tá passando. Ela entra naquela casa e ela começa a perceber os espaços, os locais e tudo. A câmera nos deixa lá parado junto com ela. E tem um momento que ela sai da casa e a câmera vai um pouquinho ali pra porta e nos mantém do lado de dentro. Ela sai pelo lado esquerdo, que dá uma ideia de retrocesso, que é até um julgamento que a gente faz sobre aquela vida. Então ela sai do plano pelo lado esquerdo e a gente vê a vastidão. Para mim, esse plano específico resume e conta uma outra história sobre o filme. Nós estamos presos dentro de uma casa, enquanto que existe aí uma vastidão e a personagem que a gente julga está em um processo de retrocesso. Na verdade, para ela está simplesmente saindo daquela casa e indo para a vastidão. Se essa fotografia não merecer Oscar, eu não sei o que merece mais. Mank realmente imita uma fotografia do Cidadão Kane, um filme no qual, pelo qual ele resolveu contar a sua história. Entretanto, vamos premiar então Cidadão Kane e não Mank, entendeu? A lógica aí, eu sei que é uma lógica um pouco mesquinha da minha parte, mas eu vejo assim, enquanto que Nomadland você tem uma fotografia contando uma história e ajudando o filme a contar a sua própria. Melhor som aqui, batata, né? Não tinha como ser outro. O Som do Silêncio, eu até brinquei lá no vídeo, Som do Silêncio carrega som até no próprio nome, então a mixagem é maravilhosa. A edição talvez tenha Greyhound melhor, se fosse separado como eram outros anos, edição e mixagem, talvez Greyhound poderia ganhar por edição, mas como juntou tudo, a mixagem que salta aos ouvidos e o Som do Silêncio levou facilmente. Melhor documentário em curta, vou passar rápido, mas uma surpresa, o Colette ganhar. Eu pensei que ele já tinha chegado mais fraco aqui nessa premiação. O efeito Netflix não fez aqui tanto empenho com Uma Canção para Latasha, que eu acho um documentário curta muito bonito e muito difícil, muito impactante. A Concerto Conversation para mim corria por fora e Colette estava em terceiro ou quarto lugar ali, ainda disputando com Hunger War ou Do Not Split, mas só que o Colette levou e isso me chamou a atenção. Melhor documentário deu a lógica, como eu falei bem direitinho, o Professor Polvo é um dos grandes documentários que eu vi, é um documentário que se faz dentro do próprio filme e para mim documentários bons são assim, como o Professor Polvo, como Collective, que poderia ter ganho facilmente aqui, que você inicia com uma tese e se o documentário te levar para outro lado, você simplesmente aceita ir. E o Professor Polvo aceitou ir para esse outro lado que no final ele nem sabia muito bem qual era e chegou a um resultado que eu acho maravilhoso. Melhor figurino, Voz Suprema do Blues também. Eu havia apontado isso, algumas pessoas disseram, opa, peraí PH, vamos em Emma, temos aqui vestidos e tudo mais, mas temos isso também com a Voz Suprema do Blues. Só que, desculpa aqui o celular, só que a Voz Suprema do Blues aborda um outro assunto que não a corte, né? São outros tipos de reis e rainhas que existem aí nesse mundo. Chega de dar prêmio pra corte, finalmente Voz do Blues com Anne Roth, levou Anne Roth, já foi indicada várias vezes, é o segundo Oscar dela. Melhor design, ela ganhou antes por Elizabeth. Melhor design de produção, Mank. Não me chama atenção. Mank realmente construiu sets, construiu muitos locais ali e colocou muitas pecinhas para todas fazerem muito sentido ali no que estava acontecendo. Meu preferido era Tenet,
porque o Tenet, o design de produção, o mundo que está ao redor e que foi criado para aquela loucura ali do Christopher Nolan acontecer, para mim tem um peso muito grande na história. Que pena que Tenet não levou, mas Mank é merecido. Para mim seria o único prêmio do Mank, eu falei isso, passei esse ultraje na transmissão dizendo, pronto, o Mank levou o seu único prêmio, e aí Mank também havia levado, né, voltando só um pouquinho aqui, havia levado melhor direção de fotografia. Logo em seguida ele vai e leva fotografia, então eu tive esse ultraje na transmissão. Melhor curta em live action, Dois Estranhos, aqui ainda está em inglês, Two Distant Strangers, da Netflix, então o efeito Netflix aqui fez sentido. Ela fez uma campanha muito grande por Two Distant Strangers, Dois Estranhos, colocou na sua capa e tudo mais, e agora pode colocar do vencedor do Oscar, então a gente pode curtir um pouco mais Dois Estranhos, que é um filme que realmente nos agarra, é um curta que é muito difícil você dar play e sair dele, mas se você sair eu também vou entender, porque é muito agoniante estar dentro de Dois Estranhos. Um ponto sobre The Letter Room foi de todos o que teve mais campanha na reta final, e mesmo assim Dois Estranhos ganhar, para mim, define muito bem o que é o efeito Netflix. Melhor roteiro adaptado, Meu Pai aqui é para mim, sim, é uma grande surpresa o Florian Zeller levar por Meu Pai, porque para mim o favorito aqui era Nomadland, a Chloe Zhao, que adapta várias histórias dos outros e traz esses outros para contar as suas próprias histórias. Também me chama a atenção aqui a categoria reconhecer o teatro, né? Porque Meu Pai, o Florian Zeller, ele inicialmente fez o filme, ou melhor, fez o texto para o teatro e adaptou o seu texto para o cinema, e ele mesmo adaptou, ele mesmo roteirizou e ele mesmo filmou. Então é todo um trabalho dele, para mim é uma premiação sim pro teatro. Seguindo, roteiro original, para mim é a primeira categoria da noite, grande surpresa, a Emerald Fennell levar por Bela Vingança, e isso não quer dizer que ela mereça menos, muito pelo contrário, todos aqui impedem igualdade, mas que surpresa boa. Eu comecei iniciou com esse prêmio, eu comecei a dizer, uau, vai vir coisas, né, que a gente não tá, e virão coisas que a gente não tá esperando muito bem. E todos aqui, eu acho que com exceção do Judas e o Messias Negro, que tem um erro no roteiro ali, que é na escolha do seu protagonista, na definição do seu protagonista, isso me incomoda, todos aqui mereciam bastante. Eu achava que a categoria, ou melhor, que a academia iria ser um pouco mais conservadora e iria dar para o Aaron Sorkin, que é o professor dos roteiristas, digamos assim, mas não foi dessa vez, e Sete de Chicago saiu com nenhum Oscar, e para mim esse seria um Oscar um pouco certo para o Sete de Chicago. Quebrei o bolão, o meu e o de várias pessoas. Melhor curto animado, não tem muito o que falar, se algo acontecer, te amo, Netflix, o efeito foi muito forte. Eu não gosto tanto dos outros filmes, e Yes People eu acho muito ruim, não sei nem porque tá aqui. O Opera acho até um filme bonitinho, mas não é tocante. E o Toca, ele ficou muito escondido, ó, um curto da Pixar, né? E a Netflix vence a Pixar aqui na categoria de animação, isso é bem relevante. O que não acontece, porém, melhor animação de fato, Soul leva batata. Foi um ano muito fraco das animações, muito fraco, que eu realmente só destaco esses dois filmes aqui. Dois Irmãos tá aqui, mas sinceramente eu acho que ele não merece. Se fosse um ano mais recheado, ele não estaria indicado. A Caminho da Lua eu acho o filme bem fraco. Sean, pelo amor de Deus, que é isso, né? Enfim, esses dois filmes aqui eram os concorrentes e Soul leva facilmente. Melhor ator coadjuvante, batata também, Daniel Kaluuya, adorei o discurso do Daniel Kaluuya. Aqui só o destaque, seria muito legal ver o Paul Raci ganhar, é uma das poucas, ele sempre faz trabalhos terciários em filmes, seria uma das poucas oportunidades dele realmente aparecer como coadjuvante ali de peso na história e levar um prêmio por isso, né? Daniel Kaluuya estava concorrendo com Lakeith Stanfield, e que causa até aquela confusão do roteiro lá que eu falei do Judas e o Messias Negro, que é quem é o protagonista, né? Então na ausência de decidir quem é o protagonista, os dois vão como coadjuvante. Faz sentido? Bom, pela loucura do roteiro e não definir quem protagoniza o seu filme, sim. Na lógica, é estranho. É um filme que não tem protagonista, então a gente sabe que tem, e a gente sabe direitinho o que é o Lakeith Stanfield, né? Só que eles quiseram correr e preferiram volume de indicações a prêmios. Sacha Baron Cohen por Sete de Chicago, não seria nenhuma surpresa ganhar, mas Daniel Kaluuya manda muito bem. O lance que ele faz, o discurso que ele faz, assim que ele sai da prisão ali, já é uma cena totalmente oscarizável. Melhor atriz coadjuvante, olha só, não foram só os britânicos que reconheceram a Ju Jun-yoon por Minari. Impressionante a vovozinha de Minari levar.
É o único prêmio, salvo engano, aí para Minari. Qualquer um aqui, tirando a Amanda Seyfried, poderia ganhar. Glenn Close por conta da sua campanha, né, que teve. Mas minha favorita aqui era Maria Bakalova. Eu acho que o trabalho que ela faz em Borat é essencial para o filme existir. O que foi feito, que assim, Borat ela existe porque o Borat não é reconhecido, ele faz lá as pegadinhas dele e deixa as pessoas, né, com as calças na mão, digamos assim, pega as pessoas com as calças na mão, e literalmente. Só que Borat, depois do primeiro filme, passou a ser muito conhecido, e o Sacha Baron Cohen não podia mais fazer esse papel na rua. Então ele traz a Maria Bakalova e a submete a esse tipo de comédia que é dificílimo de entender, dificílimo de fazer e dificílimo depois, né, de fazer os outros entenderem. Então a Maria Bakalova teve para mim um trabalho de atuação fantástico, principalmente no ato final com o Rudy Giuliani lá, que para mim é até perigoso o que aconteceu ali de certa forma. Mas Ju Jung leva por Minari, merecido. Brad Pitt foi lá e falou o nome dela perfeitamente, me ensinou a falar o nome dela. Melhor atriz, Frances McDormand, grande surpresa, grande surpresa. Qualquer um poderia levar, mas a Viola Davis para mim estava correndo um pouco à frente de todos aqui. Andra Day levou alguns prêmios, é a única coisa interessante do filme Estados Unidos versus Billie Holiday. Vanessa Kirby tem 20 minutos fenomenais em Pieces of a Woman. E a Carey Mulligan, bom, a Carey Mulligan vem de um filme que levou o roteiro e ela basicamente sustenta esse roteiro com a sua atuação que fica entre o singelo e o agressivo. Olha só que, né, que dicotomia grande. O Bela Vingança, a meu ver, só é o que é por conta muito da atuação da Carey Mulligan, que precisava ser ela, pouco mirradinha, pequenininha, magrinha, mas um leão, uma besta enjaulada dentro de si, que nos vende e nos faz comprar as duas situações que ela tem. Ganhou a Frances McDormand, ela... Não que ela esnobou o prêmio, mas o discurso dela foi muito pouco, foi muito pequeno. Ela fez basicamente um discurso sobre Nomadland, né, sobre trabalhar, etc. Não gostei tanto disso. A edição do Oscar, né, a cerimônia começa a entrar numa baixa, num anticlímax muito grande, porque esperava-se um pouco mais da Frances McDormand ali no discurso. Ela sempre manda muito bem, mas é como se ela tivesse gastado as palavras antes, já por Nomadland, uma vez que ela era produtora do filme, ela é produtora do filme, e ela também recebeu antes o prêmio de melhor filme. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Melhor ator, Anthony Hopkins. Muito merecido. Lá no meu vídeo eu disse, ó, é muito difícil não darem para Chadwick Boseman, mas quem merece nessa categoria é Anthony Hopkins, pelo trabalho brilhante que ele fez aqui em Meu Pai, aceitando a sua velhice, contando uma história para os tais e tudo mais. O Anthony Hopkins, ele não pôde nem mandar um vídeo, né, porque o Steven Soderbergh, o diretor dessa edição do Oscar, não aceitava que os discursos fossem feitos em vídeo, tinha que ir presencialmente. Ora, você submeteu Anthony Hopkins, um senhor de 90 anos, morando fora dos Estados Unidos, aí recebeu o prêmio, para assim ele poder falar sobre esse filme que eu acho maravilhoso, que é o Meu Pai. Para mim isso é um ultraje do Oscar, da cerimônia em si, e termina muito agridoce, termina num anticlímax muito grande. Chadwick Boseman, ele não ganhar é interessante, porque realmente premiaram não por conta de um Oscar póstumo, mas premiaram realmente quem teve a melhor atuação. E para mim estava entre Anthony Hopkins e o Riz Ahmed, lá do Som do Silêncio. Adoraria que o Riz Ahmed tivesse ganho também, seria muito legal, mas o Anthony Hopkins merece muito. A atuação do Anthony Hopkins em Meu Pai é gigante, é um Anthony Hopkins, então não dá para discutir tanto, né? Como eu já falei. Nomadland levou melhor filme. Isso aqui era meio favas contadas, não tinha muito o que discutir. O que poderia correr por fora era o set de Chicago, poderia rolar o efeito do tipo, olha, gostaram tanto de Nomadland e o set de Chicago em pé de igualdade que um terceiro acaba subindo ali na ordem de preferência lá nas votações, né? Então poderia abrir espaço para Bela Vingança ou Minari, quem sabe até Som do Silêncio. Isso não aconteceu. Nomadland foi unanimidade. E quando você olha a lista dos vencedores, o set de Chicago praticamente não leva nada, ou salvo engano, não levou nenhum prêmio. Isso fica muito claro que realmente a unanimidade pro Oscar esse ano foi Nomadland. A questão é, Nomadland mereceu? Nomadland mereceu demais. O ano de Nomadland foi fantástico. Ele sai do nada e emerge como a própria Fern ali, que tá ali de uma história pouco conhecida, uma história do nada, e surge e sobe a
para os nossos olhos, para nossa mente, para nossa vida. Nomadland ser premiado é uma premiação do cinema independente e é uma premiação também de um assunto importantíssimo para 2020, que é o assunto sobre a escassez. Nós vivemos a escassez e estamos vivendo ainda por face, né, a pandemia e etc. E Nomadland vencer, para mim, é o filme que melhor debate o ano de 2020, o lockdown, outros modos de se viver a mesma vida. Existem vários modos, não existe só aquele sonho de sair de casa, trabalhar e tal, não sei o que. Às vezes, existem outras vidas até mais, entre aspas, desculpa o trocadilho, outras vidas mais vivas, vivendo em outros modelos que, teoricamente, não nos venderam. E Nomadland, né, reconhece aí o minimalismo, reconhece os nômades modernos, reconhece as histórias, várias histórias, inclusive, que a gente, teoricamente, nem teria acesso se não fosse o Nomadland. Merece muito mesmo. Uma surpresa seria legal para a categoria, para o Oscar em si, mas dá o certo. Para mim é tão lindo quanto. Nomadland é um filme maravilhoso, calmo, pacato, porque o assunto é desse jeito, porque a sua protagonista é desse jeito, porque a história abordada, ela é, não no sentido ruim da palavra, mas ela é pouca, ela é contida, e o fato dela ser contida faz o filme também ser bem contido, um filme às vezes até um pouco tímido e que por isso talvez não tenha levado mais prêmios, mas levou 2 prêmios, a Chloe Zhao levou 2 prêmios para casa merecidos. Resumão aí do Oscar, né? Resumão, A Voz Suprema do Blues ficou com 2 prêmios, Som do Silêncio também ganhou 2 prêmios, achei bem legal, e Nomadland é o vencedor da noite com 3 prêmios. O interessante aqui é que há um equilíbrio para baixo, né? Então, o filme que mais levou 3, os outros 2 levaram 2, ou seja, é um Oscar que realmente reflete aquilo que eu falei lá na minha resenha, que é um Oscar bem... Deixa eu só ir aqui de novo para a tela. Pronto, que é um Oscar bem equilibrado de filmes, de certa forma, um pouco parecidos, eu diria. Filmes que refletem um 2020, de poucos filmes, de pouco cinema, mas que o cinema, a arte, está em tantos cantos, né? Que aí surgem Som dos Silêncios, surgem Minari, surgem, fazendo até um trocadilho com o próprio Minari, mas enfim, surge Nomadland e para mim isso é o fechamento. O Oscar decidiu dessa vez, o Steven Soderbergh, que foi o diretor do Oscar, ele decidiu dessa vez não terminar com o melhor filme, o que para mim não faz tanto sentido, porque é uma premiação que busca, né, reconhecer os melhores filmes. Então o melhor filme para mim é a categoria das categorias. O Steven Soderbergh, ele resolveu deixar melhor ator e melhor atriz por último, talvez imaginando que Viola Davis levasse por melhor atriz e o Chadwick Boseman levasse por melhor ator e ele pudesse fazer um arremate e terminar o Oscar lá numa apoteose. O que aconteceu foi que o tiro saiu pela culatra e foi justamente o contrário. O Oscar terminou muito agridoce e muito para baixo, um anticlímax gigante. Eu diria até que o Oscar termina um pouco com falta de respeito com o vencedor, o Anthony Hopkins, que poderia sim ter mandado um vídeo facilmente, e também falta de respeito com os que estavam esperando o Chadwick Boseman. Aí você pergunta, pô, PH, então deveria ter dado só porque é uma falta de respeito? Não, só traz a categoria um pouco para trás. O Oscar já sabe quem vai ser, né, o agraciado da noite. Pega essa categoria, joga no meio e esconde um pouco ela. Se você sabe que o Chadwick não vai vencer, e o Oscar já sabia que o Anthony Hopkins não vai mandar vídeo, porque não podia mandar vídeo, então, cara, esconde um pouco essa categoria e deixa a apoteose para Nomadland, que realmente teve um dos melhores discursos da noite, junto com Daniel Kaluuya. Então faz isso, não tenta aparecer mais do que a própria cerimônia. E aí o resultado tá na tela, o resultado tá fácil de ser interpretado. Um Oscar que teve uma cerimônia que às vezes queria aparecer mais do que o ato da premiação em si. Enfim, minhas críticas diretas aí ao Oscar dessa vez, né? Outros anos foram tão bons e esse um ano bem meia boca. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Um vídeo longo, né? Mas eu coloquei todos os timestamps direitinhos aqui. Espero de fato que vocês tenham gostado. Agora eu peço para vocês se inscreverem no canal, dar um joinha para ajudar na divulgação aqui do vídeo e, se for possível, né? Se vocês puderem dar uma olhada no meu clube de membros, principalmente o plano da locadora, que é R$14 e pode te dar acesso lá ao Discord, onde a gente assiste juntos vários filmes aí, principalmente filmes aqui que foram indicados, ou outros filmes e tudo mais. Então dá uma olhada aí. Gente, forte abraço em todos vocês, até o próximo vídeo, um bom ano aí, já que começou agora o ano pro cinéfilo, né? Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo.